O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, se você fosse abordado aí andando pelas ruas da cidade, centro da cidade, não sei, ir fazer umas compras, gastar aí o dinheiro que você ainda não recebeu, como de costume, e aí você fosse abordado por um agente do censo. Um minutinho da atenção do senhor, da senhora, por favor. O senhor professa alguma religião? E qual seria a sua resposta? Não me diga, hein? Só penso. Ok. Vamos pressupor que você respondeu que você é católico. E se você ouvisse uma outra pergunta, que a pergunta talvez vai soar meio que como que uma repetição, né? Isso aí. O cara pergunta então para você, mas então me diz aí, então qual que é a sua igreja? Qual que é a igreja que você participa? O que você responderia? Você responderia que você participa da igreja católica? A sua igreja é a igreja católica? Sim ou não, povo de Deus? Sim ou não? Sim. Tomara que até o final dessa missa você tenha mudado de ideia. Tomara. Esse é o nosso objetivo hoje, né? Mas vamos chegar lá, fica tranquilo, né? Existe hoje um tempo em que nós vivemos, em que o Papa Bento, enquanto Papa, né, ele mencionou isso e tentou combater isso de uma forma muito veemente, né? Ele chamava de um relativismo, quase como que uma tirania do relativismo, onde tudo que nós temos de mais precioso e de mais sagrado acaba sendo relativizado, né? Nós vivemos num tempo onde não são só as pessoas de fora da igreja, mas até dentro da igreja, as pessoas são capazes de fazer afirmações extremamente assustadoras, como: o importante é acreditar em Deus. O importante é ter Deus. Não, religião não salva ninguém. O que salva é Deus. Não, todas as religiões são iguais. O importante é fazer o bem. O importante é ser legal. Então não interessa se você é católico, se é evangélico, se é muçulmano, se é budista. Então não interessa. O importante é ter Deus. Um dia desses eu ouvi de uma pessoa, era uma situação mais formal, eu precisava de algumas respostas, eu perguntei, né? Qual que é a sua religião? A pessoa respondeu: minha religião é Deus. Falei, tá, ok, mas assim, se é católica, se é evangélica, se é budista, se é muçulmana, se é satanista, o que você é? Não, minha religião é Deus.
E fim de história. E ficou ainda meio bravo. Beleza. Essa postura, para nós que somos católicos, ela é bastante perigosa. Ela é bastante melindrosa. Porque essa não é a nossa fé. Não é isso que acreditamos. A Igreja Católica ela foi perseguida num ambiente ali de religiões politeístas, como por exemplo os romanos. E a Igreja Católica não conseguiu assim muito sucesso em ambientes de múltiplas religiões, exatamente por isso. Porque a nossa fé, ela é uma fé que exclui alternativas. Ela não abre espaço para demais alternativas como se ela fosse mais uma alternativa. Porque a nossa fé, ela está edificada em um Deus que se revelou como caminho, verdade e vida, e não como um dos caminhos. Os católicos, os cristãos, eles eram perseguidos por Roma, porque Roma, quando ela dominava uma nova nação, um novo povo, Roma não tinha problema nenhum em agregar a divindade daquela nação no seu panteão romano. Não tinha problema nenhum. Roma passou o rodo na Grécia, pegou todas as divindades gregas, batizou elas com nomes romanos, mas estava lá, todo mundo feliz, todo mundo lindo. Passou o rodo na Assíria, passou o rodo na Babilônia. Onde eles passavam o rodo, eles pegavam as divindades daqueles povos e colocavam lá no templo deles, né? O panteão romano, onde tinham estátuas lá de todos os deuses, né? Quando os romanos chegaram na Judéia e dominaram aquele povo, os romanos quiseram fazer isso com o Deus deles, né? Qual que é a imagem do Deus de vocês aí, para a gente pôr ali também, para todo mundo ficar feliz, né? Os judeus ficaram loucos, falaram, não, nosso Deus não tem imagem, né? Você não vai fazer isso. Mas agora nós, católicos, o nosso Deus tem imagem. Nós sabemos qual é o rosto do nosso Deus. Jesus se revelou como imagem do Pai. Ele falou para Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, o nosso Deus agora tem um rosto. E com os cristãos, também Roma falou, então é só pegar o Deus desse povo e vamos pôr junto aqui, vai ser todo mundo feliz. Só que isso não deu certo. Porque para os cristãos, o Deus deles não poderia estar ao lado de outros deuses em pé de igualdade. Para o nosso Deus estar num lugar, os outros deuses têm que cair. Os outros deuses precisam ser destronados. Eles não podem ser deuses, não é uma parceria, é único, é só ele. Então, por isso que a Igreja Católica foi perseguida. Por isso que em países como, por exemplo, os orientais, Japão, aquela galera ali, eles não engolem o cristão, porque parece que a gente é muito orgulhoso, a gente é muito soberbo. Eles têm lá a religião budista, tem aqui outra religião animista, tem outra coisa. Todo mundo fica feliz, cuidando cada um da sua religiãozinha. Aí chega o cristianismo e fala, não, se você quiser ser cristão, você tem que largar o resto tudinho. Não, mas como assim? Mas sim, larga tudo. Se você não largar tudo, você não é cristão. Então, percebe a crueza da nossa fé? A dureza da nossa fé? Mas essa nossa fé, que tem toda essa força, toda essa firmeza, trazida para nós por um Deus que se revelou, esse Deus que na plenitude dos tempos, Jesus trouxe a plenitude da revelação, ele não veio aqui simplesmente para se relacionar com a gente. Ele não passeou por aqui, se revelou, falou algumas palavras bonitas, pronto, agora a minha religião é Deus. Agora eu sei algumas palavras legais que Deus falou, eu vou viver. Eu vou viver a minha religiosidade com Deus e tudo e tal. Por que não? Porque esse Deus, ele veio e ele instituiu uma igreja. Gente, eu acho fantástico essa leitura do Apocalipse que nós ouvimos hoje, né? A gente fica aí nessa vibe aí cristã aí, revoltada aí, de que não, o importante é Deus, é a nossa relação com Deus. Deus não instituiu igreja nenhuma, Jesus não instituiu igreja nenhuma. Isso é treta da igreja católica para ficar dominando as pessoas que não têm conhecimento. Meu amigo, rasga e põe fogo no seu Apocalipse de São João, então. Rasga, não deixa sobrar nada. Porque, rapaz, a Jerusalém celeste, o céu,
ele possui uma muralha que tem um alicerce. E o alicerce não é um alicerce singular de uns tijolinhos baiano ali colocado um do lado do outro. São 12 alicerces. 12! E quando você ouve 12 na fé judaica, você lembra de quem? Das 12 tribos de Jacó. Aquelas 12 tribos nas quais foram fundados o povo de Deus. E aí Jesus vem e assim, aleatoriamente, randomicamente, escolhe 12 apóstolos. Não foram 10, não foram 15, não foram 24. Por que eu falei 24? Não sei. Foram 12 apóstolos. E a Jerusalém celeste, o céu, está edificado sobre... Eu não vou engrossar a voz não, porque eu tenho mais um bocado de missa daqui para o final de semana, mas sobre 12 alicerces. E em cada um desses alicerces está escrito um nome. O nome de quem? De um dos... É a última. 12 apóstolos. Cada um dos alicerces. Então o céu está alicerçado em 12 alicerces, que são os 12 apóstolos do Cordeiro, que ele escolheu para edificar, e agora aqui eu quero que você muda de ideia da pergunta que eu fiz para você no começo, tá? Para edificar não a sua igreja católica, mas para edificar a igreja dele. Não é minha, não é sua, não é nossa, é dele. Para edificar a minha igreja. O único que ousou dirigir-se à igreja católica assim foi ele. E o único que tem direito de dirigir-se a ela assim é ele. Você pode falar, o meu time de futebol. O Geraldão está ali com a camiseta ali. O que é isso aí, Geraldo? É Barcelona, né? Itamaraty Futebol Clube. Time ali, não sei que time é esse, não, nunca vi essa camiseta, não. Mas o Geraldão torce para aquele time ali, a camiseta é simpática, Geraldão, gostei, branco, sim, Nossa Senhora, tá legal. Então você pode falar, o meu time de futebol, por quê? Porque você torce para um time de futebol, você pode ter ações daquele time de futebol, você pode inclusive se tornar sócio majoritário daquele time de futebol, e você pode inclusive, se quiser, mudar até mesmo a roupa daquele time de futebol. Você faz o que você quiser com esse time de futebol, mas a igreja católica não é sua, não é minha, é dele. E é fantástico a gente perceber isso na vida de quem? De São Paulo. São Paulo hoje, nós estamos aqui dando continuidade na compreensão dos primórdios da igreja, né? Vocês se lembram que algumas semanas atrás eu meditava com vocês que a religião judaica se identificou com a cultura judaica. E a nossa religião, a nossa fé cristã, católica, ela não se identificou com uma cultura. Ela se adapta a qualquer cultura. Ela purifica, filtra e edifica qualquer cultura. Mas onde que está o ponto crucial que isso ficou claro para nós? Nessa leitura que acabamos de ouvir. Nesse momento onde os judeus estavam criando um caso com as conversões que São Paulo estava trazendo para a igreja, e eles falaram, olha, está errado. Eles não podem se tornar o que eles estão se tornando. Não tinha nome ainda cristão assim, né? O negócio não estava começando. Lá na Antioquia chamaram eles de cristão pela primeira vez, mas o negócio não estava assim popularizado ainda, né? Mas os judeus falaram, eles não podem ser o que eles são sem antes serem judeus. Eles precisam antes virar judeus para depois se tornarem os cristãos. E São Paulo bateu o pé e falou, não. Está errado. Porque se for assim, então Jesus morreu em vão. Se for assim, não precisava de fazer o que ele fez. Se for assim, não precisava dele ter morrido na cruz. Porque se é a lei que nos salva, então fiquemos na antiga aliança com Moisés e os profetas. Então, o que Jesus veio fazer? Fez diferença nenhuma? Então São Paulo bate o pé e fala, não, a antiga aliança passou. A antiga aliança amadureceu. Ela chegou na plenitude, e a plenitude é Jesus Cristo. E a salvação quem nos dá não é a lei, porque a lei não nos salvou. A salvação quem nos dá é Jesus Cristo. Agora, quem que está falando isso, gente? Nós estamos falando de São Paulo. Que São Paulo?
O São Paulo, que a caminho de Damasco, teve uma visita única, exclusiva, extraordinária de Jesus ressuscitado. Não foi uma visão mística, como Santa Teresa teve, Teresa d'Ávila, ou como Santa Faustina teve. Não foi uma visão mística, foi uma aparição do ressuscitado para Paulo. Por isso que ele é chamado de apóstolo. Por isso que ele recebe esse título. E Jesus vem a ele e dá a ele um mandato. Envia ele em missão. Assim como Pedro estava cuidando dos judeus, Paulo vai cuidar dos pagãos. E Paulo começou a fazer isso. E aí chegaram uns judeus, ali uns coleguinhas de Tiago, irmão de Jesus, que era o bambambam lá em Jerusalém, e começaram a tocar o terror. O que Paulo fez? Qual que poderia ter sido a atitude de Paulo? Rodada baiana, mandar todo mundo para os quintos dos infernos e falar: eu vou pregar do jeito que Jesus mandou eu pregar e vou continuar e vocês vão tudo para o inferno. Mas qual foi a atitude de Paulo? Paulo foi para Jerusalém. Paulo foi se reunir com quem? Com os apóstolos. Paulo foi aonde? Ele foi na igreja. Ele foi se encontrar com as colunas da igreja. Ele foi apresentar para eles o drama e foi esperar da igreja uma conclusão. Gente, é isso aqui que é fantástico na nossa fé. Então, nós não estamos soltos no mundo. Nós não fazemos o que dá na nossa teia. Nós não fazemos o que dá na nossa vontade. Não fazemos. Então, nós estamos em uma igreja. Nós fazemos parte de uma igreja. Não é a minha igreja, é a igreja dele, da qual eu faço parte. E essa igreja foi confiada aos apóstolos. As chaves do céu foram entregadas para Pedro e para os seus sucessores e para os apóstolos em comunhão com Pedro. Esse Papa Leão chegou, gente, foi um rebuliço na igreja. Ele não abriu a boca ainda direito. Não abriu. Ele deu um sorriso, falou umas 2 ou 3 palavrinhas. Mas o sorriso que esse homem deu naquela janela, quando ele foi apresentado como Papa, fez com que o Google... Você sabe o que é o Google? É aquele negócio lá que hoje substitui o pai dos burros. Então, está tudo lá. Está tudo lá, mais ou menos. Mas está lá. Mas... foi feito um levantamento de que após a eleição desse Papa, aumentou em 300% a seguinte pergunta para o Google: como fazer para ser católico? Olha que loucura, gente. O mundo viu aquilo ali acontecendo, viu a igreja reunida, viu um conclave, viu um Papa sendo eleito, viu um Papa se apresentando com... aquilo ali é a nossa igreja da qual fazemos parte. E o mundo começou a se questionar. Eu quero isso. Eu quero fazer parte disso. Como é que eu faço para ser católico, né? Então, por isso, olhar para essa atitude de Paulo e ver Paulo se submetendo à igreja, ele, o apóstolo dos apóstolos, aquele que foi o grande responsável pela difusão da igreja por todo o orbe conhecido naquela época. Não agiu do jeito que quis, na hora que quis, como queria, enfrentou, peitou e saiu doido. Foram assim que os hereges fizeram. Os hereges são aqueles que um dia estiveram no seio desta igreja fantástica de Cristo. Mas um dia se depararam com algo que não está legal, não estou gostando. Ah não, assim não está bom. Mas qual é a diferença? Qual é a linha tênue que separa o herege do santo? Se chama humildade. A humildade de se submeter à autoridade da igreja. Ali, naquele momento, Paulo poderia ter feito o primeiro cisma dentro da igreja católica. Poderia ter sido a primeira divisão, né? Não teria sido dos ortodoxos no século X, nem dos luteranos no século XVI, nem dos anglicanos e nem dos calvinistas, né? Teria sido o cisma dos paulinistas, né? Então pronto, agora tem os cristãos que seguem São Paulo e tem os cristãos que seguem São Pedro, né? Mas não. Ali naquele momento São Paulo se submete à igreja. E essa é a igreja da qual fazemos parte. Então por isso depois no Evangelho, Jesus vai dar o tom disso na nossa vida prática, né?
Quem me ama, segue os meus mandamentos. Quem me ama, guarda a minha palavra. Que palavra? A gente não pode pensar nas palavras de Jesus como aquilo que saiu da boca dele, quando ele abria a boca e pronunciava algo. Você não pode se esquecer que antes de ser carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade já era palavra. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando São João apresenta ele no seu prólogo, os primeiros 18 versículos, como que São João chama o Filho de Deus? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Aí no versículo 14, quando ele fala da encarnação, o que ele diz? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. São João, quando vai falar de Jesus na sua primeira carta, como que ele se refere a Jesus? Nós tocamos a palavra da vida. Aquilo que sentimos, aquilo que experimentamos, aquilo que aprendemos, aquilo que tocamos da palavra, isso vos transmitimos. Mas São João não transmitiu para a gente só aquilo que Jesus falou. Na verdade, ele falou que aquilo que Jesus falou, ele não deu conta de pegar tudo. E não está tudo anotado. Mas o que os apóstolos transmitiram para nós de Jesus? Foi apenas aquilo que Jesus falou? Não. As ações, as atitudes, cada gesto. E a instituição da Igreja Católica é uma ação salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. E ouvir a sua palavra, guardar a sua palavra, amá-lo, seguindo e guardando os seus mandamentos, é isso que ele espera de nós. Por isso, então, nós que somos católicos, né? É muito importante que você tenha essa alegria de saber que você faz parte de uma história que, registrada, data mais ou menos de 2.880 anos, 3.880 anos. Estamos pegando ali de 1860 a.C. com os primeiros relatos escritos que nós temos de Abraão. Depois era cristã, mais 2.000 anos, quase 4.000 anos de história. Então você faz parte de uma história ininterrupta de amor, de revelação, de entrega de um Deus que nos ama. E essa igreja, ela foi sendo transformada, ela foi sendo modelada. E hoje ela está assim, como ela está. O que nos incomoda na igreja, né? Nos incomoda quando algo fere aquilo que nós gostamos, aquilo que nos apetece. O que nos incomoda na igreja? Nos incomoda quando nós não conhecemos, não mergulhamos, não nos aprofundamos. Existe uma coisa que é um sonho meu. Eu, pároco de Santa Teresinha, se Deus me der a graça de aguentar mais uns anos aqui, eu quero fazer isso. Mas existe um sonho meu, que é um sonho de que você católico, que entrar para a missa aqui na paróquia Santa Teresinha, você católico, você consiga entrar, sentar, entrar num mistério e permanecer aqui tão vivo, tão empolgado, que a hora que acabar a missa e eu falar, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, você toma um susto. Já? É para ir embora? É, pode ir. Acabou. Acabou. Mas vai ter mais? Vai. Pode voltar. Por que a gente não faz isso, né? Por que às vezes quando você está aqui dentro, e eu estou aqui na frente, gente, eu vejo tudo. O Wesley não precisava sentar no segundo para eu ver. O Wesley lá no último eu vi você, porque você bichão, 1,90 m de homem, Deus seja louvado. Trabalhei com esse menino aqui, gente. Eu fui chefe dele um tempo. Mas você era mais magrinho naquela época, hein, pezão? Falar nada não, viu? Mas tudo bem, mas... Eu vejo aqui vocês de vez em quando, né? Agoniados. Dá uma olhada no relógio. Encosta a cabeça. Nós ainda não entendemos direito essa igreja. O que está acontecendo aqui, né? Aonde nós entramos, quando nós entramos por aquela porta, né? Tem um autor
que é protestante, mas na época que ele escreveu esse livro não existia diferença doutrinal entre o protestantismo dele e a nossa fé, né? O autor se chama C.S. Lewis. Ele escreveu as chamadas Crônicas de Nárnia. Não sei se alguém já leu, já assistiu os filminhos alguma vez, né? Quem assistiu o filme ou leu o livro se lembra que os meninos estavam neste mundo, né? E num dado momento eles abriram a porta do quê? Quem assistiu aí? Um guarda-roupa. E quando eles entram naquele guarda-roupa, o que tem do outro lado? Um outro mundo. C.S. Lewis era cristão. Ele estava ali fazendo uma analogia entre o tempo que nós vivemos e o tempo de Deus, chamado Kairos, o tempo da salvação. C.S. Lewis está dizendo que quando a gente entra numa missa, deveria se abrir um guarda-roupa de Nárnia. A gente tinha que entrar num outro mundo. É um outro mundo, você só não sabe. Você só não está entendendo, você só não está vendo. Mas é um outro mundo. E aqui a coisa deveria ser para nós tão impactante que quando a gente voltasse pela porta do guarda-roupa, a gente se desse conta de que, nossa, lá dentro era muito mais interessante do que aqui fora. Aqui fora é chato. Aqui fora é sem graça. Lá dentro era fantástico. Lá dentro era Nárnia, né? Não é um sonho meu, que eu vou me esforçar para realizá-lo, né? Mas eu acredito que o caminho é esse. É nós entendermos a beleza dessa igreja. A beleza de tudo aquilo que Deus foi permitindo que acontecesse nela. E a beleza de tudo aquilo que Deus foi edificando sobre os alicerces destes 12 apóstolos. Para que nós pudéssemos, então, não só com aquilo que Deus fala, mas com aquilo que Deus age e faz na história, sabermos que nós não estamos errados, nós não estamos iludidos. Olhar para um mundo que diz, o importante é ter religião, o importante é ter fé em Deus, o importante é acreditar em Deus. Olhar para esse mundo e ter dó, sentir pena, falar, que pobreza. Porque o Deus que você diz que o importante é ter Deus, é um Deus criado à sua imagem e semelhança. É um Deus da sua cabeça. Porque o Deus que se revelou dessa forma. Assim, sobre esses 12 alicerces. E se não for assim do jeito que ele se revelou, então é ficção da sua cabeça. É coisa que você inventou. É um Deus cômodo. É um Deus fácil de se seguir. É um Deus que eu posso fazer com ele o que eu quiser. Então o nome disso não é Deus, é um ídolo. O nosso não é um ídolo. O nosso é um Deus. É um Deus que se revelou. Então que você tenha a alegria de conhecer esse Deus e a sua igreja. A igreja dele, da qual nós fazemos parte. Não temos o direito de fuçar, de mexer, de mudar aquilo que ele fez. Nem o Papa tem o direito de fazer isso. O Papa pode mudar aquilo que é de instituição humana, divina não. Nem ele pode mudar isso. Mas que nós então tenhamos a alegria de fazer parte desta igreja, conhecê-la, amá-la, para podermos viver. E um dia, talvez daqui a alguns anos, entrar por essa porta, como aqueles meninos entraram pelo guarda-roupa de Nárnia. Sentar aqui e ter a alegria de que é aqui que a coisa é fantástica. Não lá fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.